Olá, meus queridos alunos do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Galerinha, hoje nós vamos resolver alguns exercícios que eu escolhi da apostila de vocês. Vamos iniciar. Questão número 3 do capítulo 4. Um raio de luz monocromática, propagando-se no vácuo, índice de refração igual a 1, atravessa uma placa de vidro e retorna ao vácuo. O gráfico representa como a velocidade da luz varia em função do tempo para a situação descrita. Vamos analisar este gráfico. Temos aqui um gráfico, no eixo Y eu tenho a velocidade 10 elevado a 8 metros por segundo e no eixo X eu tenho o tempo 10 vezes 10 elevado a menos 9 segundos. Percebam que aqui eu tenho 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. 3 é a velocidade da luz no vácuo, que foi dito aqui, ó. Um raio de luz monocromático propaga-se no vácuo. A velocidade de propagação da luz no vácuo é a maior velocidade que existe, não pode ser superada. Essa maior velocidade é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. 2 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo corresponde à velocidade de propagação da luz na placa de vidro, já que o gráfico está falando somente da propagação da luz no vácuo e no vidro, então eu posso concluir que 2 vezes 10 elevado a 8 é a velocidade da luz propagando-se no vidro. Entendido? Aqui no tempo, eu posso concluir que o tempo necessário para que a luz atravessasse essa placa de vidro foi de 1 vezes 10 elevado a menos 9 segundos. 3 menos 2, 1. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 9 segundos. Então, foi um curtíssimo intervalo de tempo. Foi muito rápido mesmo. A espessura da placa de vidro em metros e o índice de refração absoluto do vidro são, respectivamente, iguais a... Então, galera, a questão está pedindo para a gente calcular a espessura dessa placa de vidro e o índice de refração absoluto do vidro. Então, eu vou calcular duas coisas a partir desses dados que eu vou retirar do gráfico. Observe também que eu tenho um índice de refração igual a 1. Esse índice de refração igual a 1 é para o vácuo, correto? Então, vamos lá. Memorizem esse índice de refração. Sempre que vocês estiverem resolvendo uma questão e falar de vácuo, saibam que o índice de refração do vácuo será sempre igual a 1. Então vamos à resolução. Dados a questão. A velocidade de propagação da luz no vidro, 2 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. O tempo que a luz atravessou o vidro foi de 1 vezes 10 elevado a menos 9 segundos. A questão está me pedindo para calcular, o índice de refração do vácuo é igual a 1. A questão me pediu para calcular a espessura da placa de vidro. Eu vou utilizar a fórmula da velocidade média para fazer esse cálculo. A espessura eu representei pelo ΔS. ΔS é o espaço, né? Na fórmula da velocidade média, ΔS corresponde ao espaço. No caso da placa de vidro, o ΔS corresponde à espessura. Então eu tenho velocidade média, que é o valor da velocidade da luz no vácuo, a espessura da placa de vidro e o tempo em que a luz levou para atravessar essa placa de vidro. Substituir os valores, 2 vezes 10 elevado a 8, que é a velocidade da luz no vidro, igual à espessura que eu estou procurando da placa de vidro, e o tempo, 1 vezes 10 elevado a menos 9. Multipliquei cruzado e encontrei ΔS igual a 2 vezes 10 elevado a menos 1 metro, ou 0,2 metros. Então, essa placa de vidro é igual a 0,2 metros. Agora, nós vamos encontrar um índice de refração absoluto do vidro. Nós já sabemos do índice de refração no vácuo. No vácuo, o índice de refração é igual a 1. Só que eu quero descobrir o índice de refração no vidro. Então, o índice de refração é igual a C dividido por V. C é a velocidade da luz no vácuo
é uma constante, sempre vai ser 3 vezes 10 elevado a 8, não esqueçam disso. E V é a velocidade da luz no meio considerado, ou seja, a velocidade da luz no vidro. Então eu dividi 3 por 2, que deu 1,5, cortei 10,8 com 10,8. Índice de refração do vidro é igual a 1,5, não tem unidade de medida. Tudo bem? A alternativa que responde essa questão é a alternativa E. Vejam, a espessura da placa de vidro, 2 vezes 10 elevado a menos 1, e o índice de refração, 1,5. Foram os valores que eu encontrei. 2 vezes 10 a menos 1 e 1,5. Entendido? Vamos à próxima questão. Questões 5 e 6. Na tabela a seguir, temos o índice de refração absoluto para uma certa luz monocromática. Temos aqui 5 substâncias, que são vidro, diamante, quartzo, álcool etílico, água e ar, e seus respectivos índices de refração absoluto. O vidro, 1,5, diamante, 2,42, quartzo, 1,54, álcool etílico, 1,36, água, 1,33 e o ar, 1. Vamos resolver essa questão 5. Entre os meios relacionados, o mais refringente e o menos refringente são, respectivamente. Galera, um meio mais refringente e o meio menos refringente, eles podem ser determinados a partir do índice de refração absoluto. O meio mais refringente é aquele meio onde a luz vai se propagar com uma menor velocidade. E o meio menos refringente é aquele meio em que a luz vai se propagar com uma maior velocidade. Quanto maior for o valor do índice de refração, mais refringente é o meio. Quanto menor for o valor do índice de refração, menos refringente será o meio. Então, eu posso concluir que o diamante, por possuir o maior dos índices de refração das substâncias dadas, ele será então o meio mais refringente. E o ar, por possuir o menor índice de refração dentre as substâncias dadas, será o meio menos refringente. Logo, a alternativa correta será a alternativa B. Diamante mais refringente, o ar é o menos refringente. Vamos só reforçar essa ideia. No diamante, a luz se propaga com uma velocidade menor. Por quê? Porque ele é um meio mais refringente. No ar, a luz se propaga com uma velocidade maior. Por quê? Porque ele é um meio menos refringente. Entendido? Então a alternativa B é nossa alternativa correta. Vejam aí. Agora vamos para a questão 6. Vamos utilizar a mesma tabela para resolver essa questão. Entre os meios relacionados, o meio em que a velocidade da luz é maior e o meio em que a velocidade em que a luz se propaga com menor velocidade são, respectivamente. Galera, é o mesmo raciocínio que nós utilizamos para resolver a questão anterior. Então vejam bem. Entre os meios relacionados, o meio em que a velocidade da luz é maior e o meio em que a velocidade da luz é menor. Vejam bem, a velocidade da luz será menor no diamante. Por quê? Porque ele possui o maior índice de refração. E a velocidade da luz será maior no ar, porque ele possui o menor índice de refração. No diamante, maior índice de refração, no ar, menor índice de refração. Então, a velocidade da luz será maior no ar e menor no diamante. Logo, a alternativa correta é a alternativa E, porque ele falou respectivamente, maior velocidade, vamos ver aqui, maior velocidade no ar e a menor velocidade no diamante. Então, a alternativa correta é. Vejam aí. Entendido? Vamos à próxima questão. Questão 10. O esquema abaixo representa a direção de um feixe luminoso monocromático incidente e as direções dos respectivos feixes refletido e refratado. Então, olha só. Aqui
nós temos um meio A e um meio B, são meios diferentes. Tenho aqui uma superfície de separação desses meios. E eu tenho um raio de luz incidente, um raio de luz refletido e um raio de luz refratado. A refração ocorre sempre que o raio de luz passa de um meio para outro. Então, raio de luz incidente, raio de luz refletido, raio de luz refratado. Tudo bem? Sabendo-se que o ângulo de reflexão vale 60 graus, então olha só, se aqui eu tenho o raio de luz refletido, aqui eu terei o ângulo de reflexão. A questão está me dizendo que o ângulo de reflexão vale 60 graus, então aqui é 60 graus, tudo bem? E que o índice de refração do meio A vale 1, então o índice de refração do meio A vale 1, e que o do meio B vale raiz de 3, é correto afirmar que o ângulo de refração vale. Galera, a questão me disse que o ângulo de reflexão é 60, reflexão, e o de refração, que é esse daqui, eu preciso descobrir. É o que a questão está me perguntando. Foram dados o seno de 30 graus, que é igual ao cosseno de 60, que é igual a 1/2, e o seno de 60 graus, que é igual ao cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Aqui eu tenho as alternativas. Vamos para a resolução. Os dados. O índice de refração no meio A, que foi fornecido no enunciado da questão, vale 1. O índice de refração do meio B é raiz de 3. E a questão me pediu o valor do ângulo de refração. Lembrando que o ângulo de refração é esse ângulo aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo de reflexão. Então vamos lá. Olha essa observação. Se o ângulo de reflexão R é igual a 60 graus, então o ângulo de incidência, que é o I, é 60. Ó, ângulo de reflexão e ângulo de refração são representados pela letra R. Mas saibam diferenciar. Refração é uma coisa, reflexão é outra coisa. De acordo com a primeira lei da reflexão, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eles são iguais. Então, se eu tenho aqui um ângulo de reflexão igual a 60 graus, o ângulo de incidência, que é esse aqui, também valerá 60 graus. Foi o que eu disse aqui, ó. Se o ângulo de reflexão é igual a 60, então o ângulo de incidência também é igual a 60. Isso está de acordo com a primeira lei da reflexão. O ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Tudo bem? Então eu já tenho este dado. Utilizando a lei de Snell-Descartes, nós temos o índice de refração do meio A vezes o seno do ângulo de incidência igual ao índice de refração do meio B vezes o seno do ângulo de refração. Então vamos lá. O índice de refração do meio A é igual a 1, substituir, ó, 1. O seno do ângulo de incidência é 60 graus. Tira esses 60 graus daqui, ó. O ângulo de incidência foi dado aqui, 60 graus, ó, seno de 60, que é o ângulo de incidência aqui, é 60 graus. Então, seno de 60 igual ao índice de refração do meio B, raiz de 3, e o seno de R é o que eu estou procurando. Eu estou procurando um ângulo de refração. Então, 1 vezes o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? 60 graus que eu tirei daqui. Então, raiz de 3 sobre 2, igual o índice de refração do meio B é raiz de 3, tá aqui. E o seno de R é o que eu estou procurando. Multipliquei aqui, ó, passando logo, inverti os lados, as posições dos membros da equação. Eu peguei raiz de 3 vezes seno de R e passei para antes da igualdade e multipliquei 1 vezes raiz de 3 sobre 2, que deu raiz de 3 sobre 2, e já joguei para o outro lado da equação. Seno de R é igual a raiz de 3 sobre 2. A raiz de 3 que está multiplicando, joguei para o outro lado, dividindo. Seno de R eu repeti. Divisão de frações. O que nós fazemos? Repete a primeira fração, raiz de 3 sobre 2,
e multiplica pelo inverso da segunda. Imagina como se tivesse um 1 aqui embaixo. Por isso que ficou 1 sobre raiz de 3. Repetir o seno de R, ó. Seno de R, acabei esquecendo de colocar o Rzinho aqui, mas vocês coloquem seno de R igual. Raiz de 3 com raiz de 3, cancela, sobra o quê? 1 sobre 2, 1 sobre 2. Então, o seno que tem o valor correspondente a 1 sobre 2 é o seno de 30 graus. Logo, o seno de R que eu estava procurando aqui, R corresponde a 30 graus. Entendido? Então, o ângulo de refração que a questão estava pedindo para a gente, para nós, era 30 graus, o valor que nós encontramos aqui. Entendido? Galera, essas foram as questões que eu escolhi para fazer com vocês. Aconselho que vocês façam as outras atividades sugeridas nas tarefas mínimas e complementares. Espero de coração ter contribuído na construção do conhecimento de vocês. Desejo a todos bons estudos, um forte abraço e muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau, até a próxima.